Pessoal, esse então é o exame da Cherry, uma Yorkshire, 12 anos. Vou me corrigir agora aqui um pouquinho nesse exame. Eu coloquei a história dela, dizendo que ela veio fazer a pesquisa de uma formação na região torácica. E achei aqui o exame anterior dela, inclusive, que nós mesmos fizemos aqui na anterior. Então ela fez aqui o primeiro exame. À época desse primeiro exame ela veio descobrir uma causa de tosse, então fez o estudo de colapso traqueal. E aí nesse estudo para o colapso traqueal identificou-se uma formação na região do mediastino cranial. E esse segundo exame ele veio a fazer o acompanhamento, né, dessa formação do mediastino e saber se tinha alguma pesquisa de metástase e vai fazer também o acompanhamento pós-quimioterapia. Então os achados do exame, ou as sugestões: por favor, identifique a possível massa, faça a avaliação de todo o arcabouço torácico, identifique as principais estruturas do abdômen cranial possíveis de se avaliar com esse contraste radiográfico que a gente consegue. Então essas são as imagens do primeiro exame, tá? Então os primeiros achados do raio-x são: a gente tem algumas áreas de mineralização na região da laringe, então áreas de mineralização que persistem nas duas imagens laterais. Temos um palato mole com sinais de espessamento, tá? Então esses daqui são os contornos do palato mole dela. Está espessado. Ele promove um colapso faríngeo, então ele diminui bastante o diâmetro nasofaríngeo. A orofaringe, por conta da manipulação da boca mesmo, ela vai ter falta de ar aqui como um contraste negativo, simplesmente pelo fato desse animal estar com a boca fechada. E esses são os principais achados. Este segmento cervical caudal, existe um deslocamento importante da traqueia aqui, ó. Isto é excesso de compressão mecânica no lúmen da traqueia, tá? Então esse abaulamento é um abaulamento importante, causado por pressão excessiva na musculatura ventral, tá? Abaulando em muito o diâmetro da traqueia. Comparando, por exemplo, a esta imagem, nesta imagem não há sinais de uma diminuição grave no diâmetro da traqueia que possa indicar para nós colapso traqueal, tá? Então aqui eu tenho uma leve, muito sutil retificação do lúmen, da porção dorsal desse lúmen traqueal, e um sinal de semicírculo, então, na sua porção dorsal. Esse diâmetro não foi comprometido em menos nem 75% de seu diâmetro normal. Então isso não é considerado colapso traqueal para justificar algum quadro de tosse, tá? E aí as radiografias da região torácica, elas nos chamam a atenção pelo deslocamento dorsal da traqueia, um deslocamento dorsal importante. Tem sinais de dilatação do lúmen do brônquio primário, dos lobos caudais, ó. Se vocês compararem aos outros exames que a gente tem de tórax, aí vocês vão ver que esse diâmetro está um pouco maior do que é normal. E chamou minha atenção esta área no mediastino cranial. Aqui eu não consegui delimitar ela tão bem nessa projeção, mas acredito eu que ela tenha relação
com essa estrutura aqui, ó. E pode então estar relacionado a algum grau de aumento do mediastino cranial. Esse já é o exame do acompanhamento, tá? A primeira imagem realizada depois da quimioterapia. Então já faz parte do primeiro exame de acompanhamento. A gente nota a persistência do aumento da área cardíaca. Tá? Então o coração ocupa uma área bastante significativa aqui da região torácica. Nesse segundo exame já chamou um pouco mais a atenção uma estrutura, um aspecto da vela, né? Aumento na radiopacidade, aspecto triangular, ocupando a porção crânio-medial do mediastino cranial esquerdo, topograficamente relacionada então essa estrutura ao timo. Tá? Então, como diagnóstico diferencial, acredito que as primeiras opções diagnósticas, aqui, as primeiras alternativas, ou as primeiras hipóteses diagnósticas, teriam relação então com linfonodo ou com o timo. Tá? Seriam para mim as duas hipóteses diagnósticas mais importantes aqui, ou mais prováveis em relação ao mediastino cranial. É possível fazer citologia aspirativa para complemento diagnóstico? Sim ou não? Então, sim. É possível fazer a investigação por citologia aspirativa. Como a gente vai fazer isso? Janela paraexternal, mesmo acesso que a gente faz para ecocardiograma, um pouco mais cranial, tá? Provavelmente aqui, ó, no terceiro espaço intercostal, eu consigo então um acesso com o auxílio do ultrassom, fazer uma punção guiada dessa porção ventral do mediastino, tá? Sem risco de causar interferência alguma, nem à área cardíaca, nem ao campo pulmonar. E aí um complemento diagnóstico bastante importante. Em relação a metástases pulmonares, algumas áreas me chamaram a atenção nesse exame, e são elas, né, as áreas mais sobrepostas ou parcialmente definidas em relação à área de cartilagens costais. Tá? Nas radiografias laterais, a única coisa que tinha me chamado a atenção era essa área mais opaca. Tá? E aí a única coisa realmente que tem de irregularidade é a articulação então costocondral, que chama bem a atenção nessas imagens, excluindo aí a hipótese de metástases pulmonares. Tá? A imagem com contraste invertido nos ajuda, né? As únicas áreas realmente que a gente tem com um leve aumento de radiopacidade sugerem as alterações então próximas da cartilagem costal. E aí a gente vê um parênquima com um contraste invertido muito bem definido. Então, o acesso a gente poderia ter feito nesse sentido aqui, ó, com o transdutor posicionado nessa posição aqui, e através dele guiar o acesso pela agulha, né, e fazendo aqui a punção aspirativa dessa região do mediastino. Tá? E região dos vasos pulmonares, né, artérias pulmonares, veias, a princípio dentro do padrão de normalidade radiográfica. Então, conclusão diagnóstica, a gente tem uma formação no mediastino cranial, caracterizada por alargamento desse mediastino em topografia do timo. Tá?
Então, grande possibilidade da gente estar falando de algum tipo de comprometimento. Se isso realmente for um tumor, provavelmente tem relação com células de defesa, tá? Pode até ter relação com linfoma, mas seria bem interessante fazer um complemento diagnóstico desse paciente. Sugestão de literatura, o Manual de Imagem Torácica do Cão e do Gato. Aqui vai os capítulos então do parênquima pulmonar e da árvore bronca para a gente. Esse aqui também seria interessante fazer a leitura do capítulo de mediastino, tá? Também vai contribuir bastante. Certo? Então espero ter contribuído mais um pouquinho aí para a rotina de vocês. Lembrar que essas estruturas mediastinais, nós podemos lembrar então do acesso que é feito para avaliação do coração, pela cardiologia, os acessos paraesternais. Nesse caso a gente pode utilizar o acesso paraesternal esquerdo, tá? E conseguir uma janela para coleta de material e punção aspirativa guiada por ultrassom. A outra ferramenta diagnóstica que pode contribuir para nós é a tomografia computadorizada, mas como causa da tosse foi justificada já pela radiografia, então acredito eu que o mais indicado nesse caso seria realmente a punção aspirativa guiada. Certo? Obrigado, gente, pela paciência, mais um vídeo aí. E pode deixar os comentários aqui para nós. Valeu!